Fala, perseguido, vamos lá começar com o planejamento aqui, as análises do sabadão, tá? Sabadão aqui, ó, cheio de jogos, como vocês estão vendo. Eu sei que você vai estar curtindo o carnaval, tal. Beleza, é pra curtir mesmo, é pra aproveitar mesmo. Mas tira um tempinho pra poder assistir o vídeo, né, velho? E pelo menos olhar as bets que eu mando pra poder lucrar, pra poder fazer um dinheirinho nesse carnaval, né? É muito importante, né? Imagine você no carnaval gastando e ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Meu irmão, é a melhor sensação do mundo. Eu decidi nesse carnaval trabalhar, né? Decidi focar no mês aqui, trabalhar, fazer um dinheirinho, vim de viagem agora de férias, gastei demais, né? Resolvi ficar trabalhando. Não tô mais naquela vibe de carnaval. Não sei se com vocês é assim também. Depois que eu casei, ali nos primeiros anos, beleza, foi mais de boa. Com minha filha, né? Nos primeiros anos ainda dava para sair 2 dias, 1 dia, 3 dias, tal. Mas meu irmão, minha filha já tem 3 anos. Bateu aquele saco cheio, tá ligado? É porque eu acho que tô vivendo outro momento, né? Saco cheio de ir pra carnaval, meu irmão. Pelo menos eu tô assim, eu não sei você. Mas coloca aí onde você vai curtir o carnaval. Coloca aí nos comentários. E vamos para as análises aqui desse sábado. Começando com os favoritos, como sempre, né? A gente sempre começa aqui falando dos favoritos. E falando logo aqui teremos FA Cup, né? A Copa da Liga Inglesa lá. Eu nunca sei se é Copa da Inglaterra ou Copa da Liga Inglesa. Pra mim é tudo a mesma coisa. A FA Cup. Teremos o West Ham e teremos o City, né? E o City enfrentando o Salford e o West Ham enfrentando o Burton. Cara, vamos lá. A gente está falando de 2 times da primeira divisão contra times de divisões inferiores. Se eu chegar aqui para você e falar que eu conheço o Burton, que eu conheço o Salford City, eu estaria mentindo, mano. Eu estaria mentindo porque eu não conheço esses 2 times, eu não assisto esses 2 times, eu não sei absolutamente nada desses 2 times. Por isso que também eu não apostei no pré-jogo, tá? Eu não fiz aposta de pré-jogo aqui nesses 2 confrontos, mas obviamente que eles são favoritos, tanto o West Ham como o City também. E por isso que eu coloquei aqui dentro do meu planejamento, porque eu vou estar acompanhando esses 2 jogos no sábado. No caso do West Ham, buscando uma vitória deles, caso esteja com odds maiores, estiver jogando bem, com o time titular e tudo mais. E no caso do City, né, olhar para a vitória no primeiro tempo do Manchester City. Se também for com um time muito competitivo, se esse time do Salford for um time muito ruim, se o City estiver amassando, aí eu vou olhar a vitória no primeiro tempo, que a odds está bem baixa. Então é desse jeito que eu vou trabalhar esses 2 jogos, tá? Porque eu realmente não conheço os adversários, jamais chegaria aqui para dar dica de adversários que eu não conheço, né? Nem jogos que eu não conheço pelo menos uma das equipes. Continuando aqui, outro jogo que teremos é o Bayern de Munique enfrentando o Werder Bremen. Aqui eu conheço as 2 equipes. Cara, o Bayern de Munique é bem favorito para esse jogo, tá? O Bayern que teve agora a Copa da Alemanha, aí joga esse final de semana. Depois o Bayern vai ter uma semana de folga, porque nesse meio de semana que vem agora vai ser Champions League, né? Só que como o Bayern já se classificou para as oitavas, ele não participa dos 16 avos, então ele tem essa semana cheia, a semana de folga, né? E por isso que aqui, obviamente, vai com o time completo, vai com o time titular, vai em busca da vitória. E contra um adversário que está lutando contra o rebaixamento. Então, assim, o que eu espero do Bayern aqui? Eu espero que o Bayern vença. Eu espero que o Bayern marque pelo menos 2 gols. Eu espero que o Bayern marque pelo menos 3 cantos. Que o Bayern dê pelo menos 3, 4 chutes no gol. Eu espero realmente um amasso do Bayern, porque o Bayern é muito superior ao Werder Bremen, né? Inclusive no primeiro jogo entre eles foi um 4-0 o Bayern de Munique, né? E o retrospecto também é 4-0, 3-0, 5-0, e tem 1-0 aqui, ó, mas é 4-0. Meu irmão, é muitos gols que o Bayern de Munique costuma fazer no Werder Bremen. E o Werder Bremen, como eu falei, vive uma fase muito ruim, né? Você pega os últimos jogos do Werder Bremen, meu irmão, é só derrota, derrota, empate, derrota, empate. Então, pegando o melhor time da temporada, por mais que seja em casa, obviamente o Bayern é bem favorito para esse confronto. Continuando aqui, outros favoritos que nós teremos, né? O Al Nassr vai enfrentar o Al Fateh. O Al Nassr tem um time muito melhor. O Cristiano Ronaldo provavelmente já está de volta aqui. O Al Hilal, estou gravando esse vídeo na sexta, o Al Hilal ainda não jogou. Mas provavelmente deve ter ganhado, né? Contra uma equipe frágil, jogando dentro de casa. O Al Nassr sabe que precisa pontuar para não deixar o Al Hilal abrir nenhuma distância. Beleza? Vai enfrentar um adversário que é chato, não é um jogo fácil, mas que deve ganhar, é favorito aqui também para esse confronto. Outro favorito é o Ajax, que vai enfrentar o Sittard, tá?
O Ajax buscando estar nessa zona de classificação, pelo menos no G2, é o objetivo do Ajax, né, para se classificar para a Champions League. Vai enfrentar um time que defensivamente toma muitos gols, né, então obviamente o Ajax é favorito. Nesse caso aqui eu vou esperar uma cotação melhor, essa odd subir. O mercado de gols também é uma boa, eu sei que está pagando pouco, mas se você quiser utilizar também em uma dupla, para criar uma aposta, é uma boa opção, mas também é outro favorito. E por fim o Fluminense, que vai enfrentar o Bangu. Outro ponto é que, como o Fluminense já se classificou direto para Libertadores, essa semana agora de Carnaval é semana cheia, né? Semana de folga. Assim como o Bayern de Munique vai ter folga, o Fluminense também. Porque já está classificado na Libertadores, né? E essa semana é semana de Libertadores, é final de Recopa. Então, provavelmente o Fluminense vai com o time titular ali. Pode poupar um outro jogador, mas obviamente vai querer avançar e vai querer brigar por esse título do Carioca, né? Porque o Fluminense, nos times cariocas, é o time que vem apresentando o melhor futebol. Então tem tudo para poder vencer esse jogo contra o Bangu. A vitória do Fluminense, para se utilizar numa dupla, é excelente. Inclusive, uma dupla que eu fiz no Campeonato Carioca foi a vitória do Fluminense junto com o Vasco para fazer 4 escanteios. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda dentro de casa. É um time melhor do que o Volta Redonda, mas está tendo muita dificuldade em fazer gols. E é um time que está trabalhando muito pelas pontas, realizando muitos cruzamentos, muitas finalizações. E isso tem aumentado o número de escanteios do Vasco, tá? Inclusive, principalmente quando joga dentro de casa. Você pega a média de cantos do Vasco dentro de casa, é muito alta. Uma média de 7 cantos por jogo. 7 escanteios por jogo. É muito alto a média de cantos do Vasco. Então, por esse motivo, eu gosto da vitória do Fluminense e o Vasco da Gama para marcar mais de 3,5 escanteios, ou seja, para ele marcar 4 escanteios, é uma boa para você estar apostando nesse Carioca, nesse sabadão. Alguns favoritos aqui, mas que podem se complicar. O primeiro deles é o Como, enfrentando a Fiorentina. A equipe do Como, eles se enfrentaram recentemente pela Copa da Itália, né? O Como atropelou, foi um 3-1 e assim, com muita autoridade, de virada e com muita autoridade. Os últimos jogos também o Como tem levado a melhor, né? Tem vencido os jogos, inclusive no primeiro turno venceu por 2-1 fora de casa. O Como que vai estar aí na semifinal da Copa da Itália, né? Porque também eliminou agora o Napoli, né? Nos pênaltis. Tá numa sequência muito boa, muito positiva. A única derrota foi a derrota para o Milan. E, cara, tem tudo para vencer, tá? A equipe da Fiorentina que tá mal defensivamente. O Como ofensivamente está muito bem, muito organizado. Então, assim, eu acredito na vitória, só que para ir apostar na vitória deles no pré-jogo, eu não recomendo. Se for trabalhar no pré-jogo, utilize um empate anula. E no ao vivo, obviamente, a gente vai estar de olho na possível vitória da equipe do Como, tá? O Bayer Leverkusen é outro favorito que vai enfrentar o St. Pauli. Para mim, o ponto aqui do Leverkusen é o seguinte: o St. Pauli é muito pior, o Leverkusen é muito superior dentro de casa. Só que... Tá, beber uma aguinha aqui. Perdão. O Bayer Leverkusen vai ter o St. Pauli agora, só que dia 18, agora no meio da semana, vai enfrentar o Olympiacos fora de casa. Então o que é que acontece? Muitos times, a gente tem que estar ligado nisso, viu? Nesse sabadão, nesse domingo. Viu? Muitos times vão entrar com o time reserva nesse confronto. É o caso aqui do Leverkusen. Pode ser que entre com o time reserva. Se for com o time titular, eu vou estar de olho na possível vitória. Se for com o time misto reserva, estou fora. Vou buscar oportunidade no ao vivo. Porque quatro dias depois eles vão jogar contra o Olympiacos fora de casa. Então, é um jogo decisivo pela Champions. Então pode ser que entre com o time reserva. O Getafe vai enfrentar o Villarreal. O Getafe, a gente sabe como é o estilo de jogo deles, né? Eles abdicam de jogar futebol para poder se defender. É um time completamente defensivo. É tanto que em 23 jogos só tem 18 gols marcados. Cara, é uma média extremamente baixa de gols marcados e 27 gols sofridos. Também é uma média baixa de gols sofridos, né? Só que o Villarreal tem um dos melhores ataques da competição, só atrás do Barcelona e do Real Madrid. É um time muito bem ofensivamente, que produz muito bem. Por isso que um mercado que eu gosto bastante aqui é pro Villarreal marcar um gol, tá? Para eles marcarem um gol, para você utilizar essa odds de uma dupla, é uma boa, tá pagando em 33 o gol do Villarreal, tá? O Lei Getafe também no ao vivo é algo que eu vou estar de olho nesse confronto. Lazio e Atalanta, para mim é um jogo muito difícil, eu também quero ver
Qual o time da Atalanta que vai estar em campo? Por quê? Porque a Atalanta também joga a Champions League. E no caso da Atalanta, né, o Leverkusen joga na quarta, a Atalanta joga na terça, ou seja, vai ter 3 dias de diferença entre o jogo contra a Lazio, fora de casa, e o jogo contra o Dortmund, que é fora de casa também. Eu sei que a viagem é curta, da Itália para a Alemanha, só que é muito desgastante, né? 3 dias para você ter um jogo muito decisivo, então podemos ver um Atalanta reserva, né? Até porque a Atalanta vem numa sequência de jogos muito forte no italiano, Copa da Itália, italiano, aí vem agora esse jogo, é uma sequência muito pesada de jogos, então pode ser que também entre com o time reserva, mas é melhor, é superior em relação a Lazio, né? A Lazio que eliminou o Bolonha agora pela Copa da Itália, mas vamos ver qual time da Atalanta vai entrar em campo. Outro time também que vai jogar, né? Que vai jogar a Champions League no meio da semana. É a Inter de Milão, que vai enfrentar o Bodo Glimt fora de casa, e a Juventus, que vai enfrentar o Galatasaray fora de casa. Então é outro confronto que eu paro para olhar e digo, meu irmão, qual o time desses dois aqui vai para campo? A Inter está numa situação um pouco mais confortável, porque está numa vantagem aqui de pontos. Eu estou gravando esse vídeo, o Milan ainda não jogou com o Pisa, né? Então por enquanto a vantagem é de 8 pontos. Pode cair para 5, mas tem uma vantagem, tem uma certa vantagem, coisa que a Juventus não tem, né? A Juventus está brigando pelo G4, para terminar no G4 e buscar uma classificação, mas qual o time que vai a campo? A gente não sabe, então não vou arriscar o meu dinheiro sem saber a escalação, então vou esperar a escalação para poder tomar uma decisão. Se a Inter for com o time titular, vou estar de olho no empate ou Inter de Milão, ou empate anula Inter de Milão. Se a Juventus também for com o time completo, os dois forem completos, eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? Porque são dois times que têm sido muito ofensivos, né? São os dois melhores ataques da Itália nesse momento, então o mercado de gols pode ser uma boa, mas vai depender muito da escalação. E por fim, o Paris FC vai enfrentar o Lens. E nesse caso aqui, eu gosto de duas opções, tá? O Lens com empate é uma boa opção e o Lens para marcar um gol também é uma boa opção para você utilizar. O Lens que está brigando pelo título com o PSG, né? A diferença aqui é de 2 pontos. E o Paris que está brigando contra o rebaixamento, a diferença dos dois times é muito grande e esse Lens está jogando bola, tá jogando muito bem. Jogos favoráveis para gols, passando bem rápido aqui, ó. Espanhol vai enfrentar o Celta de Vigo, é um jogo muito bom para gols, tá? Os jogos do Celta de Vigo são bons pra caramba para gols, mas é um jogo que eu deixei pro ao vivo, porque o Espanhol deve fazer um jogo mais defensivo aqui e pode complicar o jogo do Celta de Vigo, e no último jogo do Celta de Vigo também foi um 0 a 0. Então, por esse motivo, eu vou esperar no ao vivo. O Frankfurt vai enfrentar o Gladbach, aí é um jogo excelente para mais de 1,5, para você utilizar numa dupla, né? Dois times também bem ofensivos. E os jogos do Frankfurt a gente já conhece, 90% deles aconteceu mais de 1,5 e 80% dos jogos do Gladbach. Um time que tem uma média altíssima de gols sofridos, né? De 2 gols sofridos o Frankfurt e de pelo menos 1 gol marcado. Outros dois times também bem ofensivos é o Hoffenheim contra o Freiburg, também o mais de 1,5 é uma excelente opção para uma dupla, inclusive essa dupla é uma boa. O Marseille vai enfrentar o Strasbourg, olho aqui no ambos marcam, né? E do mais 1,5 também é uma boa. Outro ambos marcam muito bom é o do Trabzonspor contra o Fenerbahçe, também é um jogo muito bom para esse ambos marcam, dois times também bem ofensivos. Dois times são dois dos melhores ataques junto com o Galatasaray da competição e que estão brigando aqui por esse G2, né? E o G1 também, obviamente o Fenerbahçe está disputando com o Galatasaray. O Stuttgart vai enfrentar o Colônia, jogo do Stuttgart a gente sempre está de olho no mais de 1,5. Eu vou estar de olho na vitória do Stuttgart, mas vai depender muito da odds e de como o time estiver jogando. O Sevilla vai enfrentar o Alavés, também é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo, tá? Mas os jogos do Sevilla também têm sido jogos bons demais para gols, porque é um time que toma muitos gols, e o do Alavés também. Teremos na FA Cup Aston Villa e Newcastle. Newcastle tem uma peneira a defesa do Newcastle nessa temporada, então olho obviamente no ambos marcam, porque o ataque é muito bom. Outro ambos marcam também que eu gosto é do Liverpool contra o Brighton, né? São dois times também bem ofensivos. Pela FA Cup o Liverpool deve rodar o elenco, não deve ir com o elenco todo titular, então por isso que eu acredito que vai ser um jogo muito bom para gols. O ambos marca um pouco mais arriscado aqui, se você quiser ir no mais de 1,5 para se utilizar numa dupla, é uma melhor opção. E por fim, eu gosto do mais de 1,5 nesse jogo do Real Madrid contra a Real Sociedade. O Real Madrid descansou na semana, mas vai ter um jogo muito importante na semana, na terça-feira, contra o Benfica fora de casa, então pode ser que entre com um time misto, entre aspas, pode ser, mas não pode vacilar na La Liga, porque o Barcelona está ali na cola, e a Sociedade é um time muito bem ofensivamente.
Eu não descarto, ambos marcam, vejo como uma boa, né? Mas o mais de 1,5 obviamente é mais seguro. A vitória do Real Madrid é arriscado por conta da escalação e esse time da Real Sociedade começou a melhorar, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal e bora pra cima nesse sabadão.